Opa, você está no Economia? E agora? Agora o assunto é telecomunicações. Como está esse mercado em meio a transformações? Teremos o 5G batendo a porta. O que ele muda? O que ele traz de avanço econômico? E nessa empreitada, nesse combo aqui para falar de telecomunicações, vamos falar de uma das maiores empresas de telecomunicações de Minas Gerais, uma das maiores do Brasil, a Telemon. Eu estou recebendo o CEO da Telemon, Gilney Machado. Gilney, muito obrigado, viu, pela sua presença aqui com a gente. É muito bom recebê-lo aqui e poder discutir um cenário com quem está no ramo, está acontecendo, está vendo tudo acontecer. Eu que agradeço a oportunidade, Fabiano. Boa tarde. Gilney, para a gente começar o nosso trabalho aqui de discutir telecomunicações, a gente tem que pensar o quanto esse setor avançou nos últimos anos, né? A gente tinha até bem pouco tempo, pensando num registro histórico, a gente tinha telefone fixo sendo maioria do que o telefonia celular. Hoje a telefonia celular você tem dois aparelhos, uma média de 2 aparelhos para cada brasileiro, é um número grandioso. Ou seja, é um setor que não vai parar de avançar jamais? Na verdade, até você sabe que essa inversão, né, de telefone fixo em cobre para telefonia em banda larga de fibra, essa inversão de volume se deu em 2020, há 2 anos atrás, é que houve que os telefones, a banda larga em fibra superou a quantidade de telefone fixo. Né? Então, o que está havendo, na verdade, é uma migração. O telefone fixo ele não está deixando de existir. Ele está migrando para fibra ótica e migrando para a banda larga. Né? Quer dizer, a banda larga que começou, que era o ADSL, essa tecnologia está indo embora e a tecnologia que está chegando é a tecnologia da fibra. Né? A fibra é o grande momento das telecomunicações, a infraestrutura de fibra ótica. E essa estrutura de fibra é que faz esse raciocínio meu valer a pena, né? Não vai parar de crescer jamais, né? Tem um campo vasto ainda. Exatamente. E a fibra, vamos dizer assim, que ela é o pré-requisito para o 5G que você se referiu. Não existe 5G se não existir uma infraestrutura de fibra muito capilar. Né? As estações radiobase que vão atender o 5G, elas vão ter que ser abastecidas com fibra. Né? Então, a fibra é um pré-requisito praticamente necessário para que o 5G exista. E o 5G? Você que está assistindo aí agora, o que tem ouvido falar, né, do 5G? Ele vem, e aí a gente teve aquela coisa toda com 4G, né? Já melhorou bastante com 4G. A gente tem, quem tinha o 3G e tem a experiência do 4G, já viu o quanto que a velocidade melhorou, o alcance melhorou. Tem muita diferença agora do 5G para o 4G, essa velocidade, essa funcionalidade? O 5G ele é muito mais do que velocidade. Né? Naturalmente que isso é o que vai chegar para as pessoas, né, comuns, para quem tem um celular, essa expectativa de baixar um vídeo em fração de segundos. Né? E isso vai acontecer. Mas esse não é, na verdade, o que se espera. Isso não é, na verdade, o que se espera do 5G. Né? O 5G é muito mais do que isso. Né? Porque o 5G, o grande diferencial dele em relação ao 4G ou ao 3G é a capacidade de resposta rápida. Né? Então, o 5G ele vai ser utilizado na indústria, ele vai ser utilizado para facilitar a vida das pessoas, ele vai ser largamente utilizado na internet das coisas, né? No que se chama de IoT, mas isso vai demorar um tempinho. Isso vai demorar um tempinho, quer dizer, os primeiros momentos do 5G, e aí eu estou te falando, não é só no Brasil, né, que ainda está na fase de implantação, espera-se para esse ano aí que as capitais estejam conectadas com o 5G, mas no mundo ainda o 5G ainda é uma promessa. Na verdade, vamos dizer, os benefícios que a gente espera que o 5G traga do ponto de vista de tecnologia ainda não foram plenamente atendidos. Interessante é que eu estava estudando para a gente bater esse papo aqui, estava vendo uma coisa super curiosa, né? Nos últimos tempos, a gente, ao invés de ter mais velocidade que do 4G para o 3G até que teve,
os aplicativos e os sistemas ficaram mais leves, ou seja, foram os sistemas quem programa, né, de certa forma, que se adaptou à internet que tinha vigente. Então, imaginava você tá em casa agora que a gente ficava esperando da meia-noite para acessar a internet. Quer dizer, tinha uma adaptação ali, os portais, vieram os blogs e tudo mais. Hoje, você consegue já fazer muitas coisas, transmitir mais dados com uma internet mínima. Ou seja, tem uma parceria muito grande com quem está na linha de ponta ali da fibra óptica, com quem produz para ter a transmissão, né? Seguramente, seguramente. E eu vou te dizer que quem tem sido muito responsável por essa melhor qualidade é a fibra ótica, né? Porque a fibra ótica é uma banda larga fixa, né, de altíssima velocidade. Então você vê hoje aí provedores e algumas operadoras entregando 400 megas. Né? Quando você tinha a banda larga na tecnologia ADSL, você tinha 2 megas, né? 3 megas, uma muita boa situação, 10 megas. Né? Hoje você entrega 600, 400, 600, 700 megas de velocidade. Então, a fibra ótica, e aí por isso que eu falei no início do nosso bate-papo aqui, que a fibra ótica realmente é o grande precursor aí, eu diria para você, dessa transformação da tecnologia, né, e da utilização da tecnologia cada vez com mais transmissão de dados. O que a gente percebe também, e engraçado que a indústria audiovisual, né, que é a que a gente está aqui agora, que é a indústria de comunicação, a gente vê na pele mesmo, literalmente, as coisas acontecendo, né? Por exemplo, se até bem pouco tempo eu como repórter tinha que sair, chegar com uma fita cassete, passar essa fita cassete, digitalizá-la para depois passar aquela matéria do rádio ou da televisão. Você vinha com uma coisa analógica. Depois as coisas foram melhorando, a transmissão vai ficando numa boa. E hoje, esse aparelhinho que está aqui na minha mão, ó, que eu uso aqui para ir colocando os papos em ordem, ele é um equipamento que é utilizado hoje por grande parte da população para produzir vídeo, para informar, para fazer as questões todas. Ou seja, a tecnologia ela é um avanço econômico por si só, mas o 5G ele pode ser a amplitude disso? Você quer ver uma resposta que você vai perceber no teu negócio, na tua atividade imediatamente? A gente vê, é muito comum você ver o repórter que está em campo, quando conversa com o âncora, né, no estúdio, tem aquele delay, famoso delay, né? Às vezes é um pouco mais até longo do que a gente espera, né? Você fica naquela aflição. É nessa que nasceu aqui do sanduíche, o grande meme. O 5G, né? Ele vai conseguir, e aí é que eu digo que uma grande vantagem do 5G é o tempo de resposta. Esse delay praticamente vai inexistir. Né? Então, quer dizer, e por isso que o 5G vamos dizer, uma tecnologia quase que necessária para que você tenha veículo autônomo, por exemplo. Por quê? Porque o tempo de resposta tem que ser zero, tem que ser muito próximo de zero, você concorda? Porque se um médico está operando um robô para fazer uma cirurgia, não pode ter delay nenhum, né? Exatamente. Ou mínimo, né? Zero, perto de zero, né? Então, esse tempo de resposta, que tecnicamente chama de latência, é que no 5G é o grande diferencial quando comparado com o 4G ou 3G, naturalmente. E está todo mundo na rede, né? Por exemplo, recentemente a gente teve o caso da privatização da rodoviária e dos terminais rodoviários de Belo Horizonte. Eu estava lendo a ementa, a gente vai gravar sobre isso, vai conversar sobre isso aqui no programa para tentar entender essa privatização. Eu estava vendo que uma das questões colocadas é ter tecnologia, ter acesso à internet, ter tomadas para as pessoas recarregarem seus celulares, ou seja, tudo hoje é meio que pensado para o tecnológico, até mesmo a construção civil já pensa qual ponto onde vai ser a internet. Então, quem mora hoje num imóvel que não pensava-se a internet, vê a dificuldade que é instalar uma internet em casa e olha os imóveis novos como que é a facilidade. Já se pensa a estrutura para telecomunicações. Isso foi um avanço de vocês ao longo do processo, até pelo ganho econômico, mas também porque eu já vi muito sofrimento de telecomunicação para se instituir em um lugar que hoje a coisa não está tão assim, né? A coisa está mais fácil, né? Assim, eu diria para você que um dos grandes avanços, até assim, mais relevantes e mais impactantes na vida das pessoas, no dia a dia das pessoas, vai ser a internet das coisas. Quer dizer, é a possibilidade de você ter bilhões de devices conectados
né, com um tempo de resposta rápido, né? Então, aquilo que se fala, na rua vou poder ligar a banheira, não sei o quê, botar água para aquecer da piscina, ou botar para gelar a cerveja, isso tudo vai se tornar mais real e mais presente na vida das pessoas, né? Isso falando de coisas mais simples até coisas mais complexas, né? O senhor falou de uma coisa muito importante, que é chegar nesse ponto da internet das coisas, né? Então, a gente daqui a pouco tem essa mesa aqui que a gente aperta ela aqui, ela vai dar algum sinal, né? A gente vai ter essas possibilidades. Hoje a gente caminha para ter mais pessoas pensando a tecnologia e menos pessoas na operação daquela tecnologia. Até se você parar para pensar, até nesse estúdio que a gente está gravando aqui, há 10 anos teria uma pessoa em cada câmera. Hoje a gente não tem uma pessoa em cada câmera porque ela está sendo ali operacionalizada de alguma maneira. As empresas, as indústrias, né, elas criam a tecnologia e depois a gente fica pensando como é que a gente vai fazer o uso dessa tecnologia na sua plenitude, né? E o 5G é mais ou menos isso. Você sabe que, na verdade, os grandes fabricantes, né, desenvolveram a tecnologia, né, e claro, né, vivem disso, né, e colocam isso à disposição do mercado e das grandes operadoras, né, que é uma evolução, e agora fica todo mundo pensando o seguinte, com esse produto, com essa possibilidade, o que nós vamos fazer com isso? Né? E aí começa você vai poder fazer uma cirurgia à distância, um médico lá em São Paulo, num hospital de referência, vai operar uma pessoa numa região ribeirinha, que não tem acesso a nada, mas tem acesso ao 5G, né? O carro autônomo. Então, essas tecnologias, elas vêm, vamos dizer, esse uso da tecnologia vem sendo procurado. Legal. Existe um grupo de pessoas que fica procurando. Tem uma grande operadora mundial, né, que é a Telefônica da Espanha, que eles pesquisaram 80 utilidades para o 5G, 80 possibilidades de uso, né, avançado para o 5G. E estão colocando em prática aí para 2022, na Espanha, 3 possibilidades de uso, né? Uma é um veículo autônomo, e aí isso começa dentro de uma indústria, por exemplo, uma empilhadeira autônoma, né, que vai estar sendo comandada pelo 5G remotamente. Outro uso é drone de vigilância, que também vai ser utilizado com tecnologia 5G. E outro uso é aquele treinamento virtual, a possibilidade de você, com um óculos, você ter a sensação real de que você está, por exemplo, fazendo um treinamento para desmontar o motor de um caminhão e montar o motor do caminhão sem que o motor esteja fisicamente presente. Isso que é um EAD presente. Exatamente. Então, quer dizer, o que isso? São as empresas buscando o uso, né, no mundo real para essas tecnologias. Então, tem ainda um mundo a ser descoberto aí no caso do 5G. Perfeito. Enquanto o senhor estava dando essa explicação, o Leandro, nosso diretor, me lembrou aqui que é os Jetsons. Né? Os Jetsons, e eu até busquei aqui, usando a própria internet, a própria telecomunicação, né? Para ver aqui a temporada, esse desenho, olha como é que é curioso. É de 1962, e a turma já falava de carros voadores. E o detalhe, tirando os carros voadores, eles acertaram muitas coisas ali naquele desenho. Mas a gente vai acertar muito mais, porque a gente vai para o intervalo e na volta vou falar de uma empresa de telecomunicações que tem uma história gigante em Minas Gerais, uma história gigante no Brasil. A gente vai falar da Telemon. Rapidinho a gente volta.